Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 25 de março de 2025. Cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje nós vamos ler livro de Atos, capítulo 13. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, deixe que Deus alimente o seu espírito com a sua palavra. E diz-nos assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 13, versículos, a partir do versículo 1, na igreja de Antioquia, agora já temos uma igreja estabelecida em Antioquia, havia profetas e mestres. Primeiro mencionado, Barnabé, aquele servo do Senhor que se tornou amigão do apóstolo Paulo. Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha o Saulo aqui na lista dos líderes da igreja de Antioquia. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, pessoas dedicadas à adoração ao Senhor, ao jejum. Disse o Espírito Santo, pessoas que ouviam a voz do Espírito Santo. Quando nos dedicamos à oração e ao jejum, abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala, inclusive, por meio da sua palavra, especialmente por meio da sua palavra, as Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui agora Barnabé e Saulo são chamados para uma obra específica. Desde a conversão de Saulo, Deus já o designou para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, o nosso apóstolo para todos nós que não somos judeus. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram, mediante a oração e o jejum, à busca do Senhor. O cristão precisa, em todas as suas decisões, buscar a direção de Deus. Versículo 4, enviados pelo Espírito Santo. Olha que declaração. Não enviado por homens, mas enviados pelo próprio Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse João aqui era o João Marcos, sobrinho de Barnabé e companheiro então de Paulo e Barnabé na primeira viagem. Aqui Paulo ainda é chamado Saulo, né? Ou pelo seu nome hebraico, né? Saulo. Versículo 6, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta. Judeu, morando aí em Pafos e sendo um falso profeta praticando magia. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo e ainda ocupava uma posição no governo do município aí, da região. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Olha o evangelho alcançando autoridades mais uma vez. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, o Bar Jesus lá, né? Chamado Bar Jesus, o significado do nome dele é Elimas, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Olha aí, uma oposição ao evangelho para que previa alcançar um procônsul, alguém de uma elevada posição política. Então Saulo, também chamado Paulo, olha aqui a versão grega do nome hebraico do Saulo é Paulo, cheio do Espírito Santo, e é no poder do Espírito Santo que a obra de Deus é realizada, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Paulo repreendeu numa autoridade espiritual tremenda. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor?
Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Vai ficar cego temporariamente para aprender que não pode se opor ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui era o Espírito Santo autenticando a pregação dos primeiros cristãos, especialmente dos apóstolos, com sinais e maravilhas. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Não conseguiu ver mesmo. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Mais um convertido aí. Verso 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegam para Perge. Provavelmente houveram outras conversões em Pafos, outros detalhes da estadia de Paulo, Barnabé e João Marcos lá, mas Lucas não conta. Passa agora para a próxima cidade, Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Nota esse detalhe. O João Marcos, sobrinho do Barnabé, abandonou os dois colegas de viagem e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até a Antioquia da Pisídia. Lembra que eles estavam na outra Antioquia, de onde foram enviados, agora chegam na Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Olha esse detalhe, onde Paulo chegava, o primeiro lugar que ele buscava era a sinagoga, onde os judeus se reuniam em cada cidade. Quando Saulo não foi a uma sinagoga, porque não tinha sinagoga no lugar. E ele ficou ministrando na sinagoga até quando foi expulso de cada sinagoga. Tinha esse detalhe. E aqui eu abro um parênteses para falar de Jesus Cristo, que também os evangelhos dizem que frequentava as sinagogas. Aí tem uma turma aí, hoje, de desigrejados dizendo que você não precisa congregar numa igreja local. E uma turma aí dizendo, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Ah, claro, eu não estou dizendo que a sinagoga era uma igreja, mas era uma instituição estável. Naquele momento, né, fazia parte da vida dos judeus desde o exílio, quando o templo foi destruído. Em outras palavras, eu estou defendendo a congregação local institucionalizada que os críticos estão por aí criticando o tempo todo, não pregam o evangelho e ficam criticando a igreja do Senhor que prega. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E era normal naquela época dar a palavra a alguém que visitava a sinagoga e que demonstrava que era um judeu e que demonstrava cultura para compartilhar ou experiência, fé, conhecimento. Então deram a oportunidade aí ofereceram a oportunidade para o Paulo mais o Barnabé. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, israelitas e gentios tementes a Deus. Gentios era quem não era judeu ou israelita. Então ele se dirige aos dois grupos que normalmente frequentavam estas sinagogas. Ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daquele país, isso é a pregação do Paulo, lá na sinagoga em Perge. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Era muito comum pregar naquele tempo, fazendo uma retrospectiva histórica do povo de Deus, né? Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Esse título de Davi aqui essa maneira como Deus se referiu a Davi é maravilhosa. Homem segundo o meu coração. Que a pergunta é, nós estamos sendo homens segundo o coração de Deus ou mulheres segundo o coração de Deus? E do que isso depende? Depende do nosso comprometimento com Deus.
Ele fará tudo o que for da minha vontade, Deus dizendo a respeito de Davi, e agora Deus disse isso a respeito de Davi, e agora Saulo menciona aí na sua ministração ao pessoal na sinagoga em Perge. Tenha isso em mente. Verso 23. Da descendência desse homem, Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. O fundo histórico que Paulo menciona é para apresentar Jesus Cristo. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel, mencionando João Batista, precursor de Jesus. Quando ele estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Então, Paulo apresentando João Batista como precursor de Jesus. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Paulo está dizendo que a condenação de Jesus à morte era o cumprimento de profecias lidas nas sinagogas aos sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro, ou seja, a morte de Jesus era cumprimento de tudo quanto estava escrito a respeito dele, como ele menciona aí no verso 29. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Essencial para a fé no Evangelho é o anúncio da ressurreição de Jesus Cristo. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo, se referindo aos apóstolos, que eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo e da vida e ensino, obras do Senhor Jesus. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Paulo está fundamentando sua pregação nas escrituras que ele dispunha, que era o Velho Testamento. Lembre-se que o Novo Testamento ainda não estava escrito, estava começando a ser escrito. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu ou morreu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Mostrando com isso que a profecia não se referia a Davi, porque ele se decompôs, mas se referia a Jesus, que não se decompôs no sepulcro, no túmulo. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados de vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. E aí Paulo vai tratar nas suas cartas que a lei de Moisés apenas mostra o pecado, mas quem liberta do pecado é Cristo. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Paulo está agora usando um texto para aplicar a realidade dos seus ouvintes ali naquela sinagoga. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. O pessoal gostou inicialmente aí, né? Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Que bom que em Perge houve essa resposta positiva ao evangelho. E ele continua, estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus.
No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Chamou a atenção, agora uma multidão lá de gente. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Agora surge uma inveja aí que vira a oposição à pregação do evangelho por Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Tá bom, vocês não querem que a gente pregue aqui na sinagoga de vocês? A gente vai pregar para o povo da cidade aí que não é judeu. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra, citando mais uma profecia de Isaías 49:6. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Mais pessoas se convertendo. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região lá de Perge. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes, sacudindo o pó dos seus pés em protesto contra eles, e foram para Icônio. Saíram de Perge e foram para Icônio, depois de ter pregado lá e várias pessoas se convertidas. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que nota maravilhosa ao final, no último versículo aí. Porque a obra do Senhor tem que ser feita no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? E hoje eu vou ler os pedidos de oração, porque tenho novos pedidos de oração aqui. Vamos orar pela salvação da família da irmã Raquel, vamos orar pelo retorno dos filhos da irmã Maria Luzimar para os caminhos do Senhor, vamos orar pela saúde da irmã Maria Luzimar e do seu esposo Raimundo Nonato, pela salvação da família da irmã Silvia, pelo retorno dos filhos da irmã Marlene aos caminhos do Senhor. Vamos orar pelo meu primo Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça, para que as portas se abram, para que essa cirurgia aconteça. Ou que Deus faça um milagre a favor dele. Vamos orar pela irmã Ana Lúcia, que recentemente me informou que Deus está agindo na vida. Ela percebe a ação de Deus na vida da sua filha Ana Beatriz. Vamos orar pelo retorno dos demais filhos da irmã Ana Lúcia aos caminhos do Senhor. Vamos orar pela salvação do Rian e da Daiane, filha da irmã Tânia, pelo segundo filho do casal que tem autismo. A irmã Raquel pede pela dona Naí, sua mãe, com problemas de Alzheimer, e pelas cuidadoras, para que não haja conflito entre elas. Vamos orar pela irmã Nájila, que passou no concurso para ser chamada para ocupar sua posição. Vamos orar por um novo trabalho para o irmão Julião. Vamos orar pela saúde da irmã Valderice, saúde da Letícia, filha da irmã Luzinete, por uma cirurgia que a irmã Luzinete precisa nos olhos. Então, vamos orar pelo Agostinho, primo da irmã Aldair, pela esposa do pastor Osemar, sob notícias recentes que ela está bastante grave. Ambos lutando contra câncer, no caso o Agostinho e a esposa do pastor Osemar. A irmã Raquel pede pela Nayara, que precisa de uma intervenção aí nos olhos, está com problema na visão. A irmã Luzinete pede pela salvação da sua família. A irmã Maria do Carmo pede pelo retorno de seus filhos aos caminhos do Senhor e pela própria saúde da irmã Maria do Carmo. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André, e pela salvação daqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. A irmã Maria Aparecida pede pela saúde da sua cunhada Rosinei, que vai ser submetida a uma cirurgia. A irmã Edivânia pede pelo retorno das suas filhas aos caminhos do Senhor. A irmã Sheila pede pela saúde da sua mãe. A irmã Fátima pede pela sua família. A irmã Fátima é mãe de um irmão aqui da nossa igreja, sempre está conosco na nossa igreja. A irmã Maria Silvia pede pela sua aposentadoria. Por que eu leio todos esses pedidos? Para a gente orar, não vou conseguir lembrar de todos aqui, e também para que nas nossas orações particulares a gente procure lembrar desses pedidos aqui, tá bom?
e orar uns pelos outros aí, tanto aqui quanto nas orações individuais. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o seu santo nome pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pela proteção. Obrigado pelo lar, pela família. Obrigado, meu Deus, por acordar com bem, com saúde e poder começar um novo dia aqui, alimentando o nosso espírito com a palavra, buscando a sua face em oração, orando-nos pelos outros, ó Deus, e que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Em nome de Jesus, oramos pelos pedidos que foram apresentados, e aí apresentamos diante do Senhor a vida da irmã Silvia, a necessidade da aposentadoria que a sua serva busca. Oramos, ó Deus, por cada um dos pedidos, por aqueles que estão enfermos, necessitados de cirurgia ou de um milagre do Senhor. E aí nós nos lembramos do Agostinho, da irmã Marinei, da irmã Luzinete, do Alex, da irmã Valderice, da irmã Lídia, ó Deus, a irmã Maria Luzimar, a irmã Raimundo Nonato com a idade avançada. Meu Deus, cada um dos enfermos, até aqueles que nós não nos lembramos, clamamos em nome de Jesus. Opera a favor do seu povo, ou com milagres, ou utilizando os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as intervenções. Ó Deus, opera a favor do seu povo, e no leito da enfermidade, que a sua fé seja fortalecida, e que, ó Deus, os enfermos, seus familiares que ficam ansiosos por eles, não esqueçam da graça do Senhor Jesus revelada naquela cruz a nosso favor. Ó Deus maravilhoso, cuida, meu Pai, da irmã Nájila, para que ela possa ser empossada na vaga para a qual passou no concurso. Abre porta de um novo trabalho para o meu irmão Julião. Ó Deus, clamam por aqueles casais pelos quais a irmã Raquel pede a intervenção do Senhor. Salva aqueles que não são salvos. Traz de volta nossos familiares para os seus caminhos. Irmã Luzinete pede pela sua família. A irmã Maria do Carmo pede pela sua família. A irmã Maria Luzimar pede pelo retorno dos seus filhos. Irmã Marlene. Ó Deus, irmã Sheila, irmã Silvia, em nome de Jesus, cuida de cada uma das situações. A irmã Ana Beatriz. Meu Deus maravilhoso, opera a favor de cada um destes nessas situações, que seus ouvidos estejam atentos a cada petição que lhe é apresentada, mesmo aquela que nós nos lembramos, mas o nosso Deus onisciente conhece todas as nossas necessidades, está agindo a nosso favor, tem prazer em abençoar o seu povo, inclusive usar as circunstâncias adversas para nos elevar a novos níveis de intimidade com o Senhor. Louvado, glorificado para todos sempre seja o seu santo nome. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos que a humanidade vai conhecer, o seu sacrifício na cruz em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez parte do seu povo, nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Eu aguardo vocês aqui e um grande abraço a todos.